Aníbal, uma pessoa que aprendemos a amar, né? Eu sempre tenho falado aqui, quando eu converso, porque a gente sempre se identifica com algumas pessoas mais do que as outras, né? O pastor Aníbal sempre tem sido um amigo, né? A gente sempre tem procurado se espelhar, e eu sou grato a Deus. Ele é uma pessoa que sempre está também no Projeto Samuel, porque gosta de ver o que a gente faz, e isso a gente fica feliz. Como nós vamos receber o pastor Aníbal nessa noite, nessa manhã? Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre. Traga mais gente, Jesus está contente e nós também. Amém. Graças a Deus. Queria que vocês estendessem suas mãos para cá, nós vamos orar pela vida dele, que vai ser a ferramenta de Deus aqui para falar conosco. Como é reunião de obreiros, a prioridade nossa é a palavra, né? A igreja, embora a gente ensina sempre a palavra, a prioridade é o tempo maior, mas na reunião de obreiro é a palavra. Então o pastor tem até 10h30, 10h40 aí para ficar à vontade para poder falar o que Deus colocou no seu coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que está a vida do pastor Amigos, meu Deus, que veio com carinho, meu Deus, falar conosco sobre a tua palavra, trazer o que o Senhor colocou no coração dele. Meu Deus, abençoe mais do que ele já é abençoado, Pai. Usa ele. Nós queremos sair daqui instruídos e abençoados pelo Senhor, Pai. Oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem acertar-se, porque nós vamos abrir a nossa Bíblia, nós vamos discorrer nela. Pastor Carlos, é um prazer estar aqui nessa reunião de obreiros. A recíproca é verdadeira. Nós temos um grande carinho pela sua vida, pelo trabalho. A primeira coisa que eu notei aqui foi que vocês aumentaram para cá, porque eu, quando vi uma vez era menor, falei, nossa, cresceu aqui realmente, não é? Então é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã para nós compartilharmos um pouco da palavra de Deus, principalmente, e eu me incluo, para nós que somos obreiros. Todos nós somos obreiros na casa do Senhor. E por alguns de nós somos chamados para servir no altar. Outros são chamados para servir em qualquer profissão. A palavra adoração no hebraico, ela significa trabalho. Uma coisa que eu tenho feito recentemente, quando alguém pede para orar por um emprego, eu falo, eu não vou orar por emprego, eu vou orar por trabalho. Porque emprego é uma coisa, trabalho é outra. E a palavra adoração, ela significa trabalho. Por isso que Jesus disse, assim como meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Isso significa adoração. Então amanhã, quando você chegar no seu trabalho, ou hoje, seja a dona de casa, seja quem vai para qualquer serviço, pensa nisso. Entra no seu trabalho dizendo, eu estou adorando a Deus. Eu estou adorando ao Senhor. Quando você estiver cansado, às vezes a gente sabe, tem aquelas pessoas que não são da nossa fé, que às vezes são zombadores, brincam, mexem, fazem tanta coisa, né? Que às vezes tira a nossa paz. Quando tiver alguém tirando a sua paz, você dá um jeito de ir lá no banheiro da fábrica, do escritório, ou vai num canto e fala, Senhor, eu estou aqui para adorar o teu nome com o meu trabalho. Que o teu Espírito Santo me ajude. Que o teu Espírito Santo repreenda toda essa obra do maligno que está aqui. E Deus responde.
Deus é maravilhoso, não é? É extraordinário. E Deus nos dá, a cada um de nós, como eu disse, alguns servem no altar, e ao mesmo tempo Ele dá uma chamada para cada tipo de igreja, ou para cada grupo da sua igreja. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Mas nós somos chamados e temos uma vocação diferente. O exemplo, isso eu já falei várias vezes, o pastor Carlos, a igreja aqui, ela tem um chamado específico com o projeto Samuel. Esse é o trabalho específico dessa igreja. Isso é algo que, se qualquer pessoa, e o pastor Carlos sabe bem disso, que tem muita gente que se empolga. Não, nós vamos começar aqui a fazer um trabalho e também nós vamos distribuir comida. Não dura um mês, para não dizer que não dura uma semana. E a gente sabe que tem isso. Por quê? Porque não é a vocação, não é o chamado. O chamado dessa igreja é para abençoar, tirar vidas que estão na rua. Isso faz parte. Então, ao invés de eu querer fazer um grupo, não, o irmão Carlos está fazendo, então eu vou fazer o grupo e eu vou junto, vou fazer a mesma coisa. Não. Quando nós temos lá mantimento e que está em excesso, eu digo para ele vai lá buscar. Por quê? Porque eu estou colaborando da mesma forma. Quando eu encontro algum morador de rua que vem falar comigo, eu falo, olha, vai lá na igreja Jeová Shalom, e lá você toma banho, tem uma comida, tem isso. Por quê? Porque nós somos chamados como corpo para abençoar uns aos outros. Aleluia. É assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo trabalha, e eu vou tocar nesse ponto, porque cada um é uma vocação. Mesmo dentro de uma denominação, a igreja tem uma vocação. Como é o tema dessa conferência, transformar a sociedade. Só que cada bairro é um bairro, cada cidade é uma cidade. Uma coisa é nós que estamos aqui em Valinhos, outra coisa é o sul de Minas, outra coisa é a região do Nordeste, outra coisa é a região do Norte, e outra coisa é a região Sul. Eu já pastoreei, já fui nesses 4 cantos, e eu vejo a diferença que acontece. Então não adianta eu pegar um modelo de igreja aqui e tentar plantar lá, não. O servo de Deus, ele não vive de imitação, ele vive de revelação do poder de Deus. Eu repito isso para nós guardarmos. O servo de Deus não vive de imitação, ele vive de revelação do que Deus quer para a sua vida. E aí ele abre as portas. Eu falei, na nossa igreja do Nazareno, a denominação, nós temos uma revista Figueira, que é feita pela nossa igreja, e que já está, acho que 20 anos, pelo menos, que nós temos a revista, 21. Nós temos igrejas enormes no Brasil, no Rio, a própria Central de Campinas e outras, mas que não conseguem fazer uma revista. Elas fazem 1 mês, 2, 3 meses, para. Por quê? Porque não é uma vocação. E nós, nesses 20 anos, paramos só agora na pandemia, porque não tinha para quem distribuir, mas agora voltou, continua. Todos os meses nós lançamos uma revista física e também pela internet. E às vezes a pessoa pensa, é da denominação? Não, é da nossa igreja, porque é uma vocação que Deus nos deu, é uma obra que Deus nos deu. Então a gente aproveita ali para promulgar o trabalho de todas as igrejas e tudo que está à nossa volta. Porque é assim que o reino de Deus caminha. O reino de Deus só tem um que manda,
e é o cabeça, Jesus Cristo. Qualquer um que quer tomar a primazia, como dizia o apóstolo João, aquele que quer tomar a primazia, esse será considerado anátema. Por quê? Porque só Ele é o Senhor. Aleluia. Só Ele é digno do Senhor. Só Ele pode agir. E lá no Velho Testamento, no livro de Números, se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos discorrer, por isso eu pedi licença para que vocês permaneçam assentados, porque nós não vamos fazer a leitura, mas vamos pensar versículos pontuais aqui e, ao mesmo tempo, colocar algumas experiências que a gente tem passado. É muito interessante o capítulo 20, a partir do versículo 2, é aquela história, é aquele fato que aconteceu quando Moisés feriu a rocha. 2 vezes o povo precisou de água. Na primeira, Deus falou com Moisés e Moisés bate na rocha. Mas aqui, essa segunda parte, essa segunda vez é diferente. O capítulo 20, a partir do versículo 2 até o 13, começa falando da revolta do povo. E eu quero falar do fim do sacerdócio de Arão e as consequências da desobediência. Quando Moisés é chamado, ele pede para que Arão, seu irmão, venha junto. E Arão, embora teve uma linha sacerdotal, Arão, de vez em quando, atrapalhou o ministério de Moisés. Um exemplo, quando Moisés subiu ao monte e foi buscar as tábuas da lei, ele estava demorando para descer. O que o povo fez? Nós precisamos de alguém, vamos construir o bezerro de ouro. E Arão participou. Arão participou. Inclusive a palavra que ele dá para Moisés quando desce do monte, e Moisés fala: que é isso que vocês fizeram? Ele falou: não, nós pegamos as joias, o que nós tínhamos, jogou e saiu isso. Ele tentou se esquivar. Arão também, com Miriam, tentaram se rebelar com Moisés. E eles ficaram leprosos, tiveram que ficar fora do arraial por um tempo. E Arão, Deus está falando aqui com Moisés e Arão. No versículo 2, não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Portanto, Arão estava diretamente ligado nessas circunstâncias com uma ordem de Deus. A ordem de Deus, ela veio no versículo 8 e 9. Olha o que diz: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai. Isso que é importante aqui: falai a rocha e dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Até aqui, Moisés começa a ter uma ação. A palavra que Deus deu para ele de revelação é falai. Aí entra o princípio de autoridade. Quando a gente fala em missões, fala em transformar o mundo, começa conosco de ter autoridade. A autoridade é algo que Deus não negocia, é princípio. E a partir do momento que eu estou aqui diante do pastor Carlos, eu estou submisso à sua orientação. Por quê? Porque ele está presidindo esse culto. Ele me deu as orientações. Ele fez a oração
Os irmãos fizeram oração e falou o tempo que tem para falar. Isso é princípio de autoridade. É princípio de respeito. Quando eu cheguei e cumprimentei os irmãos que estavam ali decepcionando, aqueles irmãos são autoridade. Por quê? Porque eles estão na porta da igreja. Eles estão prestando um serviço. E eu não vou chegar lá e simplesmente passar, empurrar. Não, eu tenho que cumprimentar. E se ele falar para mim, olha, você veio sem máscara nesse tempo que nós estamos vivendo, eu tenho que colocar, eu tenho que voltar, porque esse é princípio de autoridade. O Espírito Santo trabalha dessa forma. O Espírito Santo é educado. O maligno, ele veio para roubar, matar, destruir. Mas o Espírito Santo, o que ele fala? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, estarei com ele. E do seu interior fluirão rios de água viva. É esse o princípio. O Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo é diferente. Por isso que fogo estranho no altar, quem tem discernimento, pega logo. Ele percebe logo. Por quê? Porque normalmente aquele que está acendendo um fogo estranho está em rebelião. E quando alguém está em rebeldia, Deus olha para a pessoa como se estivesse vendo Satanás, que se rebelou lá no céu. Quem era Satanás? Anjo de luz, e diz que ele se transforma em anjo de luz. Então o princípio de autoridade é o princípio que nós devemos viver, e é o que está acontecendo na nossa sociedade hoje, com a quebra de tudo que é princípio de autoridade. Nós estamos vendo isso, é aí pela internet, é em todo lugar, é a quebra de autoridade. A família, por exemplo, aqui deve ter professores, e muita gente fala, o professor é educador. Não. O professor é um ensinador. Ele vai ensinar conhecimento. Quem educa é pai e mãe. A educação é na casa. O pai e a mãe têm que educar. E o que a palavra dele fala? Ensina a criança no caminho que deve andar. Inculca a palavra nele. Depois que ele crescer, ainda que venha a rodar por aí, ele volta para o altar da casa do Senhor. Porque isso é princípio, família. Por que estão atacando a família? Estão atacando a família porque quebrando esse princípio quebra tudo. É espírito de rebelião. Nós aqui, a maioria, quando a gente ia para a escola, falava o nome da diretora, a gente tremia. A gente ficava de pé, cantava o hino, depois estendia a mão, fazia filinha. E entrava todo mundo. Alguém entrava na classe e já ficava de pé. Hoje tem criança que chega e fala, vou sair daqui, adolescente. Hoje eu não quero assistir sua aula. E vai embora e ponto final. Não tem nem o que falar. Ah, vou mandar para a diretoria. Ah, pode mandar. Meu pai paga a conta. Já ouvi isso. É terrível. Mas é isso. Então, como igreja, nós temos que fazer o princípio da autoridade para a gente influenciar o mundo e mudar a história, porque Deus tem bênção para essa nação. O que aconteceu aqui? Justamente, Arão, e eu vou contar aqui uma experiência pessoal que aconteceu comigo. Eu nasci em Campinas. E eu fiz o quartel. Eu trabalhei num escritório de um deputado a partir dos 14 anos. Foi a época que estava começando o Country Club, e ele era um dos diretores do Country Club. Eu tinha 14 anos e trabalhei até 18. Também era escritório de um partido chamado MDB na época. E eu
Saí, fui para o quartel, fiquei no quartel, tive experiências tremendas. Eu vou contar porque é interessante. O meu chamado para pregar o Evangelho foi no dia que eu me apresentei ao quartel. Olha como as coisas são. No dia 20 de dezembro de 1971, eu fui lá no Castelo, em Campinas. Tinha uma sorveteria muito famosa na época, e ali nós íamos pegar os caminhões para ir para fazer exame de admissão, porque eu já tinha sido recrutado. E quando chegamos lá, parou um carro, aqueles que conhecem, desceu os praças antigos e pegou a turma para pagar cerveja para eles. Nós ficamos lá. Aí eu subi no caminhão e sentei. E o caminhão tinha o todo, tinha aqueles cajados, e eu sentei. E estava cheio. Quando ele desceu, chegou na fazenda Chapadão embaixo, ele quebrou. Todos nós descemos. E eu tenho a imagem até hoje de um rapaz loiro, que ficou ali mais longe. E quando nós voltamos, eu entrei para dentro do caminhão e fui para frente, porque tem o toldo e viria o vento, eu fui para ficar apoiado na cabine do caminhão e pegar o vento. Quando eu fiz isso, uma voz falou aqui não é teu lugar. Eu ainda fiquei mais um pouco ali, daqui a pouco de novo, aqui não é teu lugar. Eu saí, vim e sentei, praticamente no último lugar, na parte do fundo. Aquele rapaz veio, foi e fez o que eu fiz. Foi lá para frente e ficou apoiando. E o caminhão subiu, e de repente ele começou a descer, e na época tinha o BCCL, o GECAM, o quinto GECAM era atrás, e o caminhão era uma curva de cotovelo, agora não é mais, mas era uma curva de cotovelo. Praça que estava lá, saiu, imaginando que ele ia entrar, porque ia arrebentar o portão, ele faz a curva. Quando ele faz a curva, o caminhão capota. Aquele rapaz que estava ali foi esmagado praticamente. Todos ficaram feridos. E eu lembro que eu saí, eu dei a volta, eu tenho a imagem, eu caminhando, né, do lado do caminhão, caminhando aquela coisa, soldado vindo de todo lado. Eu só procurei para ver onde é que estava o meu certificado de reservista, para ver como Deus fala. Aí eu peguei e fui para fazer exames. Eu fiquei o dia inteiro fazendo exame psicotécnico. E aí me chamaram para dar o depoimento. E o tenente chegou e disse assim: quem é o Espina? Eu falei: sou eu. Ele virou e falou assim: rapaz, você não presta mesmo, né? Nem São Pedro te quer lá no céu e o exército aceita qualquer porcaria. Quando ele falou isso, o Espírito Santo usou a mula de Balaão. Naquela hora, o Espírito Santo tocou e falou: eu tenho uma obra para você. A mula de Balaão falou: você não presta, nem o céu que é você, o exército aceita qualquer porcaria. Mas o Espírito Santo tocou: eu tenho uma obra para você. Assim foi o meu chamado. Assim foi o meu chamado. E a partir desse momento eu aprendi o princípio de ouvir a autoridade. Porque eu era para ir para Nilópolis, eu era para ir para Americana, aliás, para começar o trabalho. E o nosso superintendente chegou e disse: olha, você está pronto porque você vai assumir a igreja Americana. Eu falei: pastor, eu vou, mas não vou. Ele falou: mas como que você vai, mas não vai? Eu falei: eu vou porque o senhor está mandando. E eu respeito e vou para lá. Mas
Deus não quer que eu vá, portanto, eu não vou. Eu não entendi. Falei, o senhor vai entender depois. Eu vou, mas não vou. O que aconteceu? Tivemos a semana que era de assembleia, eles resolveram tudo, vinha o pessoal do Brasil inteiro na época. Quando chegou ali, no último dia, o pastor que estava em Americana procurou o superintendente, conversaram, aí ele veio e falou comigo: ó, Aníbal, você não vai para lá porque o pastor vai continuar. Aí eu virei e falei: pastor, eu não disse que eu ia, mas não ia. Eu ia porque o Senhor mandou, mas eu não ia porque Deus não queria. Deus tinha me falado numa oração da noite em Nilópolis, Baixada Fluminense. E eu acabei indo lá para ajudar um colega e acabei ficando praticamente 6 anos na Baixada Fluminense, servindo a Deus. Por 6 anos, ali na Baixada, em Nilópolis, conhecendo tudo que, subindo o morro, fazendo uma série de coisas, porque era a vontade de Deus na vida. Essa autoridade. Depois eu vim para Americana e fiquei 13 anos. Veja como são as coisas. Na primeira vez eu não fui, mas Deus depois disse: agora é hora. Então eu fui para Americana e acabei ficando 13 anos lá. O que está dizendo aqui é isso, a ordem foi: falai a rocha. Falai a rocha. Nós temos que ouvir a voz de Deus e cumprir o que Deus falou. Eu sei que os irmãos aqui recebem, nós recebemos muitas vezes, várias palavras proféticas. Mas como discernir uma palavra profética? Cada vez que eu recebo uma palavra de profecia, eu pego, ponho numa caixinha e guardo. Se cumprir, louvado seja Deus. Se não se cumprir, eu não vou ficar vivendo atrás de uma falsa profecia. Porque o diabo às vezes usa. Ele engana. Como nós dissemos, ele veio para matar, destruir. Mas ele não vem com os 2 pés no nosso peito, batendo. Porque se ele vem assim, nós sabemos defender. Mas ele dá a volta, vem por trás. E quando a gente está indo, e aí é o perigo, cresce o orgulho. Agora eu sou obreiro, agora eu sou pastor, agora eu já fui diretor da Igreja Internacional, membro da diretoria da Igreja Nazareno do mundo inteiro, então agora eu sou. O tempo que eu fiquei na provedoria da Santa Casa, toda terça-feira é culto de oração na igreja. Agora mudou por causa da pandemia. Mas toda terça-feira eu ia no culto de oração. Quem dirigia era outro irmão. Eu não fazia nada, eu ia só para orar, dobrar os joelhos para dizer: aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Não se deslumbrar. Veio o governador, veio não sei quem, era político, coisa toda. Eu estou aqui servindo. Como o texto que o pastor leu aqui, somos chamados a servir porque Cristo serviu, mas nós não pertencemos a esse mundo. O nosso lugar é aqui, na casa do Senhor. Você pode subir na sua vida, mas você nunca pode esquecer que o altar da casa do Senhor é o lugar que nós temos que orar e dizer: Senhor, estou aqui, me protege, não deixe que nenhuma outra coisa tire a visão do reino de Deus para mim. Esse é o desafio nosso como obreiros. Aí nós nos tornamos obreiros aprovados, que maneja bem a palavra, o conhecimento da palavra. Essa é a palavra. Nós estamos vivendo um dia, eu falo aqui com todo respeito, talvez vocês tenham ouvido o pastor Carlos ontem, nós estávamos numa reunião, ouvimos, estão falando de psicoterapia, estão falando de coaching e uma série de coisas. Não, meu irmão,
Palavra de Deus é que tem que ser pregada no público. Não tem outra. É a palavra dele. A razão porque nós estamos nessa balbúrdia é por falta de conhecimento da palavra. Você pode ouvir aí um monte de pastores, gente de nome, de tudo. E o que você vai ver muitas vezes? É a pessoa falando coisa positiva, é dizendo, olha, vai acontecer tudo. É uma frase que para mim me incomoda, pare de sofrer. Não, às vezes nós sofremos é porque nós pegamos a cruz de Cristo. Evangelho sem cruz não é evangelho. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve e suave. Mas aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Eu tenho a minha cruz. Já passei por várias enfermidades. Pastor Carlos tem a sua cruz, você tem a sua cruz, mas nós temos um Jesus que anda carregando a nossa cruz. Não há coisa que machuca mais vocês, obreiro, a gente, aquela pessoa que a gente orou, que a gente visitou, que a gente tirou no momento mais difícil, e depois que a pessoa está começando a aprender a palavra, chega um abençoado, eu vou chamar de abençoado qualquer, fala, você está lá na igreja do pastor Carlos, olha, sabe, você precisa vir para a minha igreja. Na minha igreja você vai ser aproveitado, vai fazer uma série de coisas. Aí o nosso coração sangra, o seu coração sangra. Você orou por aquela pessoa, você visitou, você ajudou. Depois que tirou todo o carrapicho, vem alguém e leva. E o que é pior, não cuida. Não cuida. E aí a gente vai encontrar a pessoa lá embaixo, e aí ela não tem vergonha de voltar, você está passando na rua, ela vai para outra calçada, e a gente vê o desastre. Por quê? Porque infelizmente tem pessoas que querem dar palavras positivas para a igreja. A Bíblia não é palavra positiva. Tem promessa sim. Nós cremos nas promessas de Deus. Você está aqui hoje de manhã porque Deus é maravilhoso. Ele fez com que você passasse todos esses 2 anos da pandemia e você está aqui. Glória a Deus por isso. Você está tendo a oportunidade de servir. Nós estamos tendo a oportunidade de servir, de pregar, de ser obreiro na casa de Deus. Não tem alegria maior do que isso. Não tem alegria maior. Quanta gente o Senhor levou. Alguns queridos já estão na glória, louvado seja. Mas Ele nos preservou para que a gente possa testemunhar do poder do Senhor. Esse poder que está aqui. O que eles fizeram? Os dois, ação de Moisés, versículos 10 e 11. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Qual foi a ação? A ação foi justamente ferir quando era para falar. E Arão? Arão estava do lado, porque a palavra foi para os dois. Deus chamou Arão e chamou Moisés. O que Moisés deveria fazer? O que Arão deveria fazer? Moisés, quando ele levantou a mão, espera, Moisés, Deus falou para falar. É isso que, como obreiro, como cooperador, eu faço para o pastor Carlos que está dirigindo, ou os irmãos da igreja fazem comigo lá. Quando eu vou tomar uma atitude
que talvez não seja aquilo que Deus quer, e que tocou no coração, e a gente está junto, e nós ouvimos que Deus tem um caminho, e eu vou agir de uma forma diferente, eu tenho que chegar e falar: irmão Carlos, pensa um pouco. E aí é respeito. É como respeito para pai e mãe. O que nós estamos vendo hoje? Criança que manda no pai e na mãe. Criança que você vai no mercado, você fica com vergonha. A pessoa está lá, a criança corre, pega, arranca tudo. Não, ela tem que aprender desde pequeno. Jovem, adolescente, não, meu pai não sabe nada. Não tem essa não. Está aqui em casa, come o feijão aqui, tem que obedecer. Ah, o tempo mudou. Pode ter mudado, mas tem hora para chegar em casa. Tem hora para vir. Tem que respeitar. E mesmo eu não tenho mais meu pai, minha mãe, mas eu tenho os idosos da igreja. Tem uma que vai fazer 100 anos, dia 4 de janeiro. Eu vou sempre lá para conversar com ela. E eu vou lá e eu respeito. E eu respeito ela como se fosse a minha mãe. É isso que Deus diz. Para a gente que serve como obreiro, nós temos que olhar para as crianças e abençoar, olhar para os jovens, para os irmãos e irmãs, tratá-las como nossas irmãs da família, irmãos da família, e respeitar os mais velhos. Isso é princípio. Quando nós partimos desse princípio, o inimigo não entra. Não tem brecha nenhuma para ele. Então não importa a idade, se você tem seu pai, sua mãe, eu sei que quando a gente vai ficando mais velhinho, é difícil, a gente tem umas manias, né? Eu tive um professor que ele falava, eu achei que quando fosse velho, não ia ter mais problema nenhum. Agora que eu sou velho é que eu tenho mais problema, porque eu tenho já meu jeito de ser, a minha birra, tem um lado que eu durmo na cama, e não tem jeito, eu tenho que ficar daquele lado, eu tenho meu travesseiro, eu tenho o meu chinelo, eu tenho minha prata, eu tenho... Nós carregamos isso. E se você tem que dar uma palavra para uma pessoa idosa, é com respeito. Eu vou chegar e falar: olha, o senhor está meio esquecido, tem que tomar o remédio direitinho. Não é chegar: você tem que tomar o remédio. Olha, eu comprei isso aqui, o remédio está custando tanto, o senhor pensa que é de graça? Honra pai e mãe para que prolongue os dias da sua vida. Honra. Quando você vê uma pessoa idosa, abençoa. Eu sei que vocês aqui trabalham no projeto Samuel, Encontra Senhores. Uma vez eu aprendi com um delegado. Ele falou: se você tiver uma criança e um idoso pedindo na rua, você dá o dinheiro para o idoso. Eu perguntei por quê. Ele falou: porque a criança ela vai se acostumar na facilidade. Agora o idoso, ele não tem mais perspectiva de vida. Então, ajude aquele idoso. Tente levá-lo a cair na compreensão da onde ele está. Então, quando vocês veem um idoso aí, que vem aqui, tem uns jovens que estão aí perdidos e que vêm, mas tem os idosos. Dá uma palavrinha para o idoso. Depois que ele tomou o banho com Deus, senta do lado, começa a conversar, pergunta de onde é, manda ele contar alguma história. De repente ele tem uma história e põe aquilo para fora. Isso é honra, pai e mãe, para que se prolongue os dias da sua vida. Você faz isso no projeto Samuel, você vai chegar a 100 anos, que nem a irmãzinha lá, né? Então, era para ele falar, era para ele tocar, mas ele feriu 2 vezes. Qual foi a resposta de Deus? Versículos 12 e 13. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Olha, isso foi para Moisés.
São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Até hoje, aquelas águas se chamam Meribá. Quando a gente sai do Egito, eu não conheço o Egito, pretendo conhecer o ano que vem. Já tentamos há 2 anos, 3 anos fazer essa viagem, mas esperamos que esse ano saia. Nós vamos entrar pelo Egito, passar no Monte Sinai, e a primeira cidade, o primeiro lugar que a gente entra em Israel é uma vila que se chama Meribá, águas amargas. O povo não entra na terra e as águas se tornaram amargas. Até hoje é a mesma água. Até hoje, naquele povoado, se chama Meribá. Meri, em hebraico, significa desobedecer. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê que tudo tem um significado. Mas qual foi a consequência da desobediência de Arão? Olha o versículo 24. Deus começa a falar para Moisés. Vou pegar o 23. Disse o Senhor a Moisés e Arão: no Monte Hor, nos confins da terra de Edom, para eles subirem, Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes às minhas palavras nas águas de Meribá. Toma Arão e Eliezer, seu filho, e faze-os subir ao monte Hor. Eliezer era filho. Arão estava junto. Olha o que acontece por causa de desobediência. Versículo de número 26. Depois despe Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar seus filhos, porque Arão será recolhido ao seu povo, e ali morrerá. Tirar as vestes, sabe o que significa? Perder a autoridade. Coisa mais triste que tem é perder a autoridade. Arão foi despido porque as vestes lhe davam autoridade. Eu faço parte de uma comissão de ética da nossa região. E a coisa mais triste que tem é quando a gente tem que ouvir um obreiro, um pastor, alguém que nós temos que recolher as credenciais por má conduta. É duro, é difícil. É um dos momentos mais tristes, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. E quantas vezes, durante esse período, nós tivemos algumas situações que foram difíceis. Você tirar a autoridade de um obreiro, você tirar a autoridade de um pastor, tirar a roupa, significa perda de autoridade. Quando eu estava no quartel, teve um cabo na época que roubou uma metralhadora e sumiu, e como 72 era a época da guerrilha, o Lamar, que estava aqui na região de registro, e nós estávamos todos envolvidos nesse momento, e esse cabo desapareceu com uma metralhadora .50, que hoje está na mão aí de tudo quanto é bandido, né? Mas antes era só do exército, a .50. E depois de 40 dias localizaram ele no Mato Grosso e prenderam ele, trouxeram. Eu me lembro que tinham uns 400, 500 homens de todas as baterias, e eles colocaram a gente todo perfilado no quartel, e o rapaz lá na frente, do lado do comandante,
E o comandante leu tudo, as acusações contra ele e tal. Aí ele falou, agora meia volta. Todo mundo ficou de costa para ele e tiraram a roupa dele, a farda dele. Ele vestiu uma roupa civil e a polícia o pegou na porta, na entrada do quartel. Perda de autoridade. Nunca me esqueci disso. E aí, quando eu leio aqui, eu vejo que a primeira coisa que Deus faz, ele manda despir Arão, dizendo, Arão, você perdeu a autoridade. Veste agora Eliezer. E o versículo 28, assim que as roupas dele foram tiradas, versículo de número 28, Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Na mesma hora que a roupa foi tirada, Arão morre. Por quê? A desobediência pode matar. O exemplo mais simples que nós temos, farol vermelho. Ah, não vem ninguém, eu vou passar. Outro bate, morreu. Eu gosto de um texto de Eclesiastes, os irmãos devem se lembrar. Esse texto de Eclesiastes, ele fala o seguinte, não seja justo demais para que venha sofrer. Eclesiastes 7,7. Não seja justo demais para que venha sofrer e pecador demais para que morra antes do seu tempo. Ou seja, equilíbrio. Equilíbrio. Aquele que está roubando, agindo, quebrando leis, ele está factível de morrer. Aquele que não respeita a sinalização está factível de morrer. Aquele que não obedece às leis da palavra, os princípios da palavra, está factível de morrer. Não fisicamente, mas espiritualmente. E vocês conhecem, irmãos. Vocês conhecem tanta gente que a gente está orando, pedindo para voltar para a casa do Senhor. Durante esses 20 anos da igreja, quantos foram ajudados? Quantos foram batizados? E quantos estão sumidos por aí? São frutos da nossa oração? São. Nós continuamos orando, mas é preciso uma intervenção do Espírito Santo. Quando eu pego para conversar com alguém que já foi batizado, que já foi de alguma igreja, que já foi até obreiro, tudo, eu não prego para ele, eu só oro, porque a Bíblia fala que não dá para a gente pôr outro fundamento sobre um fundamento que já tem. A pessoa já tem fundamento. Se você tem um amigo, se você tem um familiar, se você tem alguém que está afastado nesse período, não prega para ele, mas ore para ele, porque é o Espírito Santo que vai falar, é o Espírito Santo que vai tocar. Olha uma experiência que aconteceu, eu saí de Americana, eu fui para Florianópolis, começar o trabalho lá da igreja. É isso que é a igreja transformadora, é plantar semente. A semente que você plantou, ainda que ela esteja sufocada, ela vai germinar com a tua oração. Cada vez que nós oramos, o Espírito Santo incomoda. Havia se convertido um rapaz em Americana, pelo fato de um moço sofrer um acidente. Ele vinha na igreja, sofreu um acidente de moto, ele passou 10 dias em coma, acabou falecendo, e aí foi uma comoção, e vários jovens vieram, porque nós participamos da celebração do enterro, e muita gente, esse grupo se converteu,
E veio muitos jovens para a igreja lá em Americana, e no meio veio um rapaz que era homossexual. E Deus tocou no coração dele. E ele tomou uma decisão. Resolveu se batizar. Batizou. Seguiu. Aí eu saí de Americana, fui para Florianópolis para fazer um trabalho missionário, começar a igreja. Ele se afastou da igreja. Porque ele disse que ele, do jeito que ele estava, ele só seria respeitado se ele tivesse dinheiro. Então ele foi para um dos centros espíritas, eu não vou nem chamar de centro, mas ali tinha o próprio demônio, mais do que isso. Ele foi no pior lugar de Americana e começou a frequentar. E fez um pacto que se ele se tornasse rico, ele serviria o maligno naquele lugar. E ele venceu várias etapas e ia para a última. Mas, porém, todavia, contudo, ele tinha sido batizado em nome de Jesus. Ele tinha confessado que Jesus era Salvador. E ele tinha pessoas que estavam orando por ele. No dia que ele entrou, ele tinha um congado em cima com todos os santos para fazer a consagração final. Ele disse que ele olhou para cima e viu a minha pessoa. Eu já subi no congado, pastor. Já fui colocado lá. Ele viu como se eu estivesse lá em cima e dizendo para ele: aqui não é teu lugar. Ele levantou, saiu e foi servir a Deus numa igreja quadrangular até hoje. Irmãos, a nossa oração é poderosa. Não tem coisa mais linda do que ser obediente e servir o Espírito Santo. Aqueles que se batizaram, que vieram aqui à frente e se entregaram, voltarão por essa porta em nome de Jesus. A não ser que Deus queira que ele vá para algum lugar, essa transformação. Não desista de orar, não desista de clamar. Às vezes aquela familiar mais duro, o Espírito Santo quebra, o Espírito Santo age. Às vezes você fica acordado até tarde porque o filho está envolvido com más companhias. A gente gostaria que fosse para outro rumo. Ora, e só fala para Deus. Deus opera com o teu Espírito. Age. E pode ter certeza que o Espírito Santo vai incomodar. Ele pode estar na rodinha de droga, ele pode estar numa festa, ele pode estar no melhor lugar se divertindo, de repente vem uma tristeza dentro dele, que ele sabe que é a presença do Espírito Santo que vai tirar essa tristeza. Esse é o Deus que faz, esse é o Deus que age. E fechando, a gente vê que chamar é obedecer, é som, é informação, é comunicação. Quando a gente obedece, Deus faz milagres. Quando a gente obedece e sabemos que essa é a única palavra, irmãos, passamos por isso. Fecharam os cultos, não o prédio. Prédio pode ficar fechado também, porque não podia ter culto, mas eu podia vir aqui orar, abrir a porta e entrar. Nós ficamos com o templo aberto todo dia. Não tínhamos culto. Foi difícil, e creio que o pastor Carlos aqui, os obreiros aqui, foi difícil. Não é? E a gente vinha só família pastoral, família de obreiro, para fazer um culto, porque ninguém podia entrar. Transmitido alguma coisa, mas o que nós aprendemos? É que quem, e eu repito, irmãos, quem
Hoje é dia da Bíblia. Quem lê a palavra, quem está firmado na rocha que é Jesus, nada nos separará do amor de Deus. Nada. Pode vir principados da terra, do céu, 1000 cairão à direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Graças a Deus por isso. Por isso a comunhão. Por isso a comunhão. Por isso é se compartilhar. Sabe quem fica derrotado? É o maligno nessa cidade. Porque quando o maligno vem, e vem até tentando enganar, e chega aquela pessoa, fala bêbado ou qualquer coisa, não, eu preciso, ninguém me ajuda. Eu falei, você tem o pastor Carlos lá que faz isso e isso. Ele abaixa a cabeça e fala, é verdade, então não minta para mim. É assim. Eu comentei ontem, até na reunião dos pastores da cidade, quem está fazendo live precisa tomar um cuidado, porque tem uma pessoa entrando e dizendo, eu preciso de leite para minha criança, tal, e manda o número do Pix. E a gente tem bloqueado ela, porque fala, você tem de segunda a sexta para vir aqui, nós queremos te conhecer porque vamos te ajudar. E irmãos, não façam isso. Mas a pessoa depois muda. É uma pessoa idosa que precisa. Estão tentando enganar até na live da igreja. O inimigo é sujo, gente. Mas Deus é mais poderoso. Deus é mais poderoso. E nós estamos firmes. E como obreiros do Senhor, nós queremos ser como Elias é. Recebeu as vestes do seu pai e prosseguiu servindo ao Senhor. O mundo será transformado. O Brasil será transformado. Esses irmãos que nós resgatamos da rua, e eu me coloco aqui como um servo do projeto Samuel, Deus vai fazer maravilhas. E nós vamos ver lá na frente gente abençoada pregando, porque foi aqui que tomou o banho, foi aqui que comeu uma comida, foi aqui que recebeu um carinho e agora está pregando a palavra do Senhor. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Ah, essa igreja que não está aqui por acaso, ela é um farol. Ela é um farol. Eu tenho tanta história, tanto caso, são 45 anos de ministério. Teve gente que já se converteu das coisas mais inusitadas. Já tive a oportunidade de pregar a conversão de ciganos e tanta gente que abriu uma igreja em Campinas. Por quê? A obra é minha? Não. A obra é do Senhor. Ele é o cabeça. Eu sou um servo. Eu sou um servo. E nós somos servos. E como servos, a gente pode chegar na presença dele e falar, Senhor, eu estou aqui como teu servo. O que ele responde? Já não vos chamo servo, mas vos chamo amigos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E nós que estamos aqui somos amigos de Deus. Que o Espírito Santo continue abençoando. Que o Espírito Santo possa fazer com que cada vez mais esta conferência possa fortalecer o coração. E você se lembre de ser um Arão. O Arão era aquele para ajudar. E se eu fui chamado para ajudar, eu quero ser o melhor ajudador. A Bíblia não impede que alguém seja primeiro. Ao contrário, ela manda, aquele que quer ser primeiro entre vós, seja servo de todos. Não é proibido querer ser primeiro, mas para ser primeiro tem que ser servo de todos. É isso que a palavra de Deus nos ensina, e que o Espírito Santo possa conduzir cada um na sua área, como obreiro,
e abrir trabalhos. Nós precisamos de igrejas em tantos lugares. Nós precisamos de tanta coisa, mas Deus continua fazendo milagres. Nós temos um casal de missionários que está no Congo. Ela casou-se, ela é aqui de Valinhos e ele é do Congo. Estão em Uganda, trabalhando com refugiados. Eles têm terra, mas não têm o que comer. Estão ensinando a plantar. Mas olha, o casal está lá, mas está feliz da vida, porque estão no centro da vontade de Deus. Aliás, pastor Carlos, se eles vierem no final do ano, não sei se vão conseguir vir, eu vou pedir para que eles venham visitar a igreja aqui, para vocês conhecerem um casal de servos. A primeira vez que ela foi para lá, porque conheceu para trabalhar, eu cheguei para ela e falei: você precisa de alguma coisa? Precisa de dinheiro? Nós queremos te apoiar. Ela falou: não, pastor, eu trabalhei, economizei, eu vou para minhas próprias custas. Isso é missionário servo de Deus. Isso é missionário que ama a obra. O dia que ela precisou, ela falou: olha, pastor, precisamos construir uma casa para uma senhora que morreu, a família toda de Uganda, ela é sozinha, ninguém cuida, ela mora num pedaços de pau, nós queremos construir uma casa para ela. Eu falei: quanto fica? Ela podia falar $5.000, sei lá quanto. Ela falou: com R$1.500 nós construímos. Aí nós mandamos um pouco mais. Mas olha a sinceridade, a autoridade e a obediência. Ela podia pedir 3.000. 1.500 é para mim. Estou servindo. 1.500 eu vou fazer a casa. Não. Ela falou que só de 1.500 a casa está lá construída. Deus é Deus. Deus abençoe, irmãos. Um prazer estarmos aqui. Que o Espírito Santo conduza cada cada família abençoada. Vamos colocar em pé, gostaria de orar. Senhor, é com alegria no nosso coração que nós estamos aqui nesta manhã. A presença do Teu Espírito Santo está aqui, na vida de cada um dos Teus filhos, sobre cada um dos Teus filhos. Pai, nós queremos pedir a Tua bênção ao Projeto Samuel, em nome de Jesus. Nós pedimos aqui hoje, nesse altar que muitos desses homens de rua têm chorado, mulheres de rua, nós pedimos um lugar para que o Projeto Samuel se estabeleça, Senhor. Abençoe o pastor Carlos, a sua família, cada obreiro, cada pastor, cada servo do Senhor, cada lar aqui representado, os lares da tua igreja, que as pessoas quando passarem aqui em frente e verem o nome da igreja Jeová Shalom, o Espírito Santo possa aquecer os seus corações, saber que aqui há um lugar que tem a luz do Senhor brilha nesse lugar. Senhor, abençoe as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, ó Pai, os idosos, guarda na Tua presença. E pedimos por aqueles, ó Pai, que Te serviram, alguns serviram conosco, mas como Paulo fala sobre Demas, amaram o presente século, estão às vezes afastados, mas uma coisa é certa, nós oramos e o Teu Espírito Santo incomoda de dia, de noite, da madrugada, até voltarem à Tua presença. Se há algum filho, algum esposo, alguma esposa, algum parente que estão negando a Tua fé, em nome de Jesus, abençoa a fé desses irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã e salva todos os familiares nossos, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo batize cada um de nós na Tua presença e encha nossa casa
coloca os teus anjos nos 4 cantos da nossa casa, para que praga nenhuma chegue, Senhor. E todo pensamento do maligno, todo sofisma, caia por terra e abençoa. Traga vidas para esse altar, em nome de Jesus. Em cada congregação da Jeová Shalom, em cada casa que se reúnem, leva vidas sedentas da tua palavra, para a alegria do coração do teu servo Carlos, para a alegria dos obreiros que estão servindo a ti, Senhor, porque o Senhor é cabeça e nós somos teus servos. Em nome de Jesus, te agradecemos, porque podemos dizer que somos amigos teus, e não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Pai, nessa manhã, tu tens um grupo de amigos teus que estão aqui pedindo: derrama do teu Espírito em nós, derrama da tua mão curadora, derrama da tua mão consoladora, derrama do poder do teu Espírito, para que possamos pregar e a tua palavra encontrar terra boa e frutificar. Em nome de Jesus, oramos agradecidos.